oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, queridos amigos. Mais uma vez estamos juntos em uma atividade promovida pela Associação dos Educadores da Seito-Inoue do Brasil. Bem-vindos. Muito obrigada pela presença e atenção de todos. Estamos muito felizes em estarmos juntos mais uma vez. E hoje nós estamos num formato um pouquinho diferente, mas já habitual entre os educadores, que é uma roda de conversa. A nossa roda de conversa hoje é sobre o feminino, a força do feminino na sociedade atual. E para conversar conosco, nós temos 3 maravilhosas mulheres, né? Eu vou chamá-las. Primeiro, a preletora Marisa Batista da Silva Negrão. Muito obrigada, querida Marisa. Seja muito bem-vinda. Temos mais 2 amigas. Fátima Regina Cristina Rete Tiossi. Muito obrigada também pela presença. Fátima, muito obrigada. Olá, muito obrigada. E, finalmente, nós temos a nossa querida amiga Maria Cristina Watanabe Arata. Muito obrigada. Olá, os amigos. Muito obrigada. Oi, Cris. Muito obrigada. Então, nós temos esse quarteto da luz, das mulheres da Seito-Inoue, para conversar sobre a força do feminino, a força da mulher na sociedade atual. Bom, eu as conheço já há bastante tempo, mas talvez nós tenhamos alguns amigos que estão nos vendo pela primeira vez. Então, eu vou pedir, na ordem que eu chamei, por favor, para se apresentarem. Primeiro, Marisa, por favor. Então, muito obrigada. Meu nome é Marisa Batista da Silva Negrão, né? Sou terapeuta holística, psicanalista, cientista social pela Universidade de São Paulo, né? Também sou mulher, sou negra, sou casada sem filhos, né? Sou preleitora em grau júnior da Seito-Inoue. Hoje estou como coordenadora nacional do Departamento de Casais da Seito-Inoue do Brasil
aqui como membro central, né, da Associação Pomba Branca da Seitonoye do Brasil. Então, é para mim uma grande alegria e sempre uma satisfação enorme estar aqui dentro do Departamento de Educadores, que também é um queridinho aqui do meu coração, esse departamento. Muito obrigada. Muito obrigada, Marisa. Fátima, por favor. Olá, amigos. Eu sou Fátima Cristina Rete Tiossi, sou professora, sou dona de casa, filha, professora de física e matemática aposentada, engenheira civil atuante, que eu não me aposentei nessa área, deixo como hobby, que é uma atividade que eu sempre fiz paralelo às duas. Sou preletora da Seitonoye em grau júnior, pertenço à regional SP Ourinhos, estou como membro da SEC Executiva dos Educadores e falo, a minha paixão são os educadores, por isso que estou até hoje aqui. O que me motiva é levar, mesmo aposentada, continuo levando a educação da vida, em todos os sentidos. Muito obrigada. Muito obrigada. Cris, por favor. Meu nome é Maria Cristina Watanabe Arata, eu sou administradora de empresas por formação, hoje eu estou como mãe, esposa, né, e hoje na Seitonoye eu estou como funcionária da Superintendência dos Educadores. E por quê? Porque eu sou apaixonada pela educação da vida, né, sempre fui, e na Seitonoye iniciei com uma idade bem novinha, mas sempre fui ligada à questão dos educadores. Então, acho que estou na posição certa, como disse a nossa amiga Fátima, né? Eu tenho assim, uma ligação profunda com a questão da educação, porque eu acho que isso transforma o mundo, né? Eu acho que guardo todas as esperanças, né, nesse sentido de que, através da Seitonoye, através da educação da vida, a gente possa fazer um trabalho maravilhoso, né, com as famílias, com as mulheres, né, que hoje a gente está conversando. Muito obrigada. Muito obrigada, queridas. Bom, vamos começar com as provocações, né? Santas provocações. Marisa, o que é o ser feminino? O que é o ser humano feminino? Aliás, o que é ser feminina? Então, minha querida, o mestre Masaharu Taniguchi, ele nos ensina que a mulher deve ter consciência do seu valor. Então, nós precisamos estar cientes da nossa natureza divina para poder manifestar a verdadeira essência da vida feminina, né? Então, não existe uma resposta pronta para falar o que é o feminino, o que é ser feminina, né? Então, a gente fica aqui pensando, quando que eu tomei consciência que eu era mulher, né? Quando que eu era mulher? Aí a gente pensa, agora eu sei que eu sou mulher. Então, não tem uma resposta pronta para isso. Cada uma, dentro da sua realidade, deve olhar para si e se descobrir mulher, né? Buscar o autoconhecimento, se iluminar por dentro e fazer florescer a sua essência feminina e toda a sua potencialidade. É esse o caminho. Podemos trilhar juntas esse caminho, na troca, no acolhimento, na união, na compaixão, na empatia, né, de se colocar uma no lugar da outra, no respeito mútuo, na ajuda mútua, de orar uma pela outra, no abraço, nos mãos dadas, né, onde mulheres unidas, né, nós estamos aqui na Seitonoye. E aqui na Seitonoye existe uma organização chamada Associação Pomba Branca da Seitonoye do Brasil, onde essas mulheres se unem. Então, o feminino é a mulher sublime, a mulher sagrada, a mulher divina, a mulher iluminada, né? Em toda a sua plenitude, com toda a sua força, com toda a sua energia, com toda a sua espiritualidade, sua docilidade, sua harmonia, sua meiguice, sua autenticidade e também sua coragem, né? Coragem é uma palavra que define muito a mulher, porque é agir com o coração. E agir com o coração é muito feminino, né? De agir com aquela emoção, com o coração, com amor. Então, isso é ser mulher, né? Então, assim, você vai se tornando cada vez mais aquela pessoa
que despertou para a sua essência verdadeira de filha de Deus. Né? Isso é o ser mulher da Seita-inoue. É a mulher que cultiva a beleza com inteligência, que busca constante progresso com os novos conhecimentos, novas ideias. Ao mesmo tempo, ela é meiga, ela é amorosa, ela é corajosa, ela é gentil e ela é forte. E ela busca o progresso espiritual e cultural. E, ao mesmo tempo, é natural e é espontânea, né? Então, quantas coisas, né, que definem a mulher, né? Né? Isso é um pouquinho daquilo que a gente pode assim, conhecer da mulher, mas, ao mesmo tempo, ele é esse autoconhecimento. A gente vai se conhecendo como mulher o tempo todo, né, Mariângela? É O tempo verdade. todo nós estamos buscando, né, esse conhecimento interno, né? Então, quando a gente busca com amor, e o amor, né, definido pela Seita-inoue, é a consciência de que eu e o outro somos um, né? Isso consegue fazer com que a gente busque esse amor em nós e a gente consiga olhar para nós mesmos com bastante amor, com bastante ternura. Esse é o dom natural da mulher, né? Se ver como mulher e se ver amando espiritualmente como mulher, né? Então, tudo é manifestação da vida de Deus e ao manifestarmos essa força no nosso interior, então o amor, a vida, a reverência a tudo, essa é a força da mulher e ela é implacável, infinita e inevitável. Essa é mais ou menos que a gente pode... O que a gente vai Isso conversar só para esquentar, hoje? hein? É só para esquentar o que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a Amei, mulher. Muito amei. obrigada. E o que eu achei assim sensacional é como você pontuou que nós estamos falando para os filhos de Deus, em geral, né? Que é quem nós somos. Nós estamos Isso. como mulheres, né? Meninas há mais tempo, algumas há menos tempo, Tempo. né? E outras ainda há mais tempo, mas sempre filhos e filhas de Deus. Eu amei essa parte, com tantos atributos, com tantas coisas maravilhosas, mas para explicar um outro lado desse feminino, desse filho de Deus feminino, né, que é a mulher, ou filha de Deus feminina, que é a mulher, a gente precisa adequar em todos os termos. Eu vou passar para Fátima. Fátima, a Marisa falou da Associação dos Educadores da Seita-inoue do Brasil. Vocês falaram na autoapresentação o quanto a educação da vida nos encanta, né? Mas o que é a educação da vida? Quem pode praticá-la? Tem que fazer algum curso? Tem que ter alguma preparação prévia? O que é a educação da vida? Boa pergunta, Mariângela. Educação da vida, essa que nos encanta tanto, que nos faz renascer como pessoas, como a Marisa disse, nos descobrir como mulheres, nosso divino, nosso sagrado dentro de nós. Educação da vida é um método educacional que o professor Masaharu Taniguchi nos propôs, que não entulha conhecimento, mas extrai da criança, ele fala da criança, mas pode ser do adulto, aquele capacidade infinita dele. Deixa ele livre e dá a liberdade sem ser a libertinagem, a liberdade de aprender a dispor a sua capacidade. E foi essa educação da vida que me encantou dentro da Seita-inoue, porque eu comecei dentro da Seita-inoue pela educação da vida, lendo as revistas em 2008, a parte da educação que saía na antiga Pomba Branca, hoje Mulher Feliz, os artigos, e comecei a usar. Então, é assim, você vai se reeducando para poder educar. Aí eu vou misturar as duas perguntas. Você pergunta quem que pode praticar? Todos nós, homens, mulheres, porque em todos os lugares, só dentro de uma escola? Não, a gente começa dentro do nosso lar. Aí a gente começa a se reeducar. Quando eu comecei a ler e colocar em prática, eu estava nativa, dava aula de física você dá aula para o ensino médio, adolescentes, e naquela época estava o auge do celular, que aquela confusão que todo mundo reclamava, e eu fui lendo, fui aplicando, fazendo. Mas chegou um certo ponto que eu falei assim, eu preciso mudar. Você vai lendo, que é tudo reflexo da sua mente, você vai descobrindo
esse ser divino que você é, a sua capacidade infinita. Então, para eu ver dos meus alunos, para extrair essa capacidade divina deles, eu tinha que ver a minha. Então, em 2009, eu recebi um convite, que eu falo que foi melhor que fazer um mestrado, um doutorado, foi participar do Ciclo da Educação da Vida, o CEV. Comecei a fazer em 2009, na Regional Bauru, que na minha cidade não tinha, na minha regional não tinha, e cada aula era aquela expectativa de chegar ao próximo, porque você vai se reconhecendo. Aí entra bem do que a Marisa falou, você descobrindo o divino, esse ser espiritual, esse ser divino que você é, e vai pondo em prática. Quando você coloca em prática em você, você consegue colocar para os seus alunos dentro da sua casa, que o primeiro lugar onde a gente começa a pôr em prática é o nosso lar. Na escola, você vai tendo aquela mudança, então você vai vendo o que está acontecendo. Eles estão mudando ou você? Então, todos nós podemos praticar a educação da vida, desde que estejamos com a mente em expansão para reeducar, para educar. E fui participando. 2009 foi meu primeiro seminário de educadores, e assim, já perdi até... A gente perde as contas, né? Não vamos falar. Vai indo. Vai. Assim, e a educação vai encantando, porque você vê que dá resultado. Eu falo muitas vezes, assim, que eu falo, que muitas coisas eu fiz, que nem assim, exatas, né? 2 mais 2 é 4, então vamos provar que 2 mais 2 é 4. Fui fazendo para provar. E cada vez que eu falava provar, eu parava e pensava assim, como a gente fala, eu trabalhava em Assis, são 30 quilômetros, eu ia escutando a Sutra. Colocava o CD da Sutra e eu o caminho inteiro ouvindo a Sutra. Então, eu já chegava na escola com aquela mente bem tranquila. E pensando no que eu ia fazer com os alunos. Não o conteúdo que eu teria que ministrar para eles, ensinar de física, mas qual prática da Seiichi no Uei que eu tinha aprendido que eu ia utilizar. Então, comecei a fazer. E você vê, aí um dia parei e falei assim, mas você precisa parar de se desacreditar em você. Você não está vendo que dá certo? Precisa mais comprovar? Já está comprovado e vai dando certo. E você vai ver na mudança dentro de casa, porque as pessoas falam, nossa, como que você mudou? Sim, nem sempre tive uma mente tão... nem sempre tive uma mente tão dócil, assim, às vezes, assim, como o meu pensamento é muito rápido, eu vejo lá na frente, o engenheiro é treinado para isso, a matemática já te dá essa, então no curso de engenharia, você tem que pensar, vou fazer esse projeto, porque o que vai acontecer lá na frente? Você não pensa só no presente, você pensa... Então, eu comecei a pensar, não, a minha mente foi treinada para isso, dos outros não, então eles não precisam ser. E aí você vai aceitando docilmente que tudo é reflexo do seu... O ambiente é reflexo da sua mente. Então, você vai pôr em prática essa educação da vida. Esses conceitos que o mestre nos deixou. A gente tem vários livros que falam isso, a pedagogia da Seiichi no Uei, a educação do renascimento. Eu usei muito esse livro comigo, ensinando e disciplinando os filhos de Deus. Então, você vai usando... para você, isso, a pedagogia da Seiichi no Uei que a Maria Ângela está mostrando, porque você vai ali nessa literatura, você vai buscando, e no primeiro ano do ciclo da educação da vida, a gente usa o volume 14, a verdade da vida, volume 14, que nos dá uma bagagem que você fala, mas isso daí é para o aluno ou para mim? Então, cada aula que eu tinha lá no CERV, eu falava assim, eu acho que essa preletora tem uma bola, que a orientadora que estava dando aula tem uma bola de cristal, porque ela está falando exatamente para mim, mas é o que a gente precisa naquele momento. Então, a educação da vida, ela é maravilhosa, ela nos faz maravilhar, que você descobre o seu sagrado. E qualquer pessoa está apta a praticar, em todos os lugares, viu? Fátima, olha... Acho que eu consegui responder essa pergunta. Nossa! É que a gente fica tão entusiasmada, né, com os resultados da educação da vida, esse método educacional, e a Fátima falou do CEV, o Ciclo de Estudos de Educação da Vida, que é um curso promovido pelos educadores, né, em todo o Brasil, onde quer que você esteja nos assistindo, existe uma associação local, existe uma regional da Seiichi no Uei do Brasil e uma associação regional dos educadores. E se você quiser ter mais informação sobre o CEV, Ciclo de Estudos da Educação da Vida, nos procure, vai aparecer aí na sua tela, né, o telefone dos educadores da Seiichi no Uei do Brasil, né, e nós podemos dar todas essas informações. Bom,
Agora eu vou provocar a Cristina Arata, né? A Cris. Cris, falamos da mulher na sociedade, falamos do método educacional da Seito-Noye, e a gente sabe que a nossa primeira escola é a família. Né? Nos mais variados formatos, que nós temos tantos tipos de famílias hoje em dia, né? Mas temos um pai, uma mãe, às vezes temos só o papai, às vezes temos só a mamãe, vovô, vovó. A família, como ela participa da educação dos filhos? Muito obrigada. É uma pergunta tão importante, assim, e eu fico refletindo com base do que a professora Marisa falou, Fátima falou, por que eu sou encantada com a educação da vida, né? Porque é uma escola, né, de realmente você buscar o sagrado dentro de você. Então, assim, a família, e aí eu vejo muita importância do pai e da mãe, né, em relação à questão da construção da personalidade das crianças, né, da construção nossa como filhos. Então, assim, esse ponto é fundamental, porque eu estou me lembrando, quando a gente fala de, por exemplo, pai e mãe, né, eu me lembro da sensação, até hoje, né, quando eu tive meu primeiro filho, eu tenho 4 filhos, né, e a gente tem um pouquinho de experiência, né, mas só que isso aplicando tudo o que a Seito-Noye fala. Então, eu me lembro que quando eu peguei meu primeiro filho e saí da maternidade, eu disse assim, meu Deus, eu faço o quê? Né? E agora? Né? Porque é diferente você ter um animalzinho, é uma responsabilidade que você fica pensando assim, só na hora que você pega é que você percebe, né? Mas o que a Seito-Noye traz de tão importante é essa questão de você, ao longo do tempo que você vai participando da Seito-Noye, você vai se transformando, né? Você vai se modificando, né? E aí você vai fazendo uma reflexão para ver como é que você é formado, quais são as suas questões que você precisa trabalhar, o que você precisa tirar para você manifestar esse sagrado, né? Então, todas as pessoas que estão ao nosso redor vão fazendo os papéis de grandes mestres, né? Que você seja aquela pessoa cada vez melhor, né? Então, a família, os pais, todos eles fazem esse grande papel em relação a nós. Então, assim, podemos fazer uma reflexão de eu e meus filhos, né? E aí você percebe que essa reflexão de eu e os meus filhos tem muito a ver com a reflexão minha com os meus pais, né? Então, enquanto a gente não se revê, né, na história daquilo que a gente foi, como a gente foi formado, a gente vai trazendo questões similares dentro da nossa família atual. Então, a Fátima estava falando do ciclo de estudos de educação da vida, e para mim, esse ciclo de estudos foi assim, fez um grande diferencial, porque a gente trabalha com uma questão chamada memorial no primeiro ano, né? E o memorial é você rever sua história, né? Você olhar para trás e perceber quem você é, quem você era e como você quer se transformar. E ressignificar todas as suas experiências por que você passou, né? Porque a Seito-Noye, ela fala que todas as coisas que acontecem na nossa vida é sob o comando, né, vamos dizer assim, de Deus, e Deus é bem absoluto. Então, nós ressignificamos todas as nossas experiências como algo que realmente faz a gente crescer, né, como ser humano, que tudo o que aconteceu é exatamente para que você seja uma pessoa melhor, um pai melhor, uma filha melhor, e isso é muito importante para que a gente não fique apegado aos fardos do passado, né? E aí vem toda essa questão, minha família, minha mãe era assim, meu pai era assado, eu não gosto disso, porque eles fizeram isso, por isso que eu sou assim. E a gente acaba tirando esses pesos todos, né? E fazendo com que o que eu acho mais importante, né? Transformar tudo isso em gratidão, né? Gratidão aos pais, gratidão às pessoas, gratidão a todas as coisas, é quando você começa a encontrar o seu equilíbrio, né? Aquilo que você tem de melhor. Né? Então, eu acho que essa questão, assim, todas as pessoas ao nosso redor, né, nossa família, exercem uma influência sobre nós, mas o que a gente aprende na educação na vida é que é sempre benéfica, sempre para lhe trazer uma pessoa melhor.
E assim, não existem culpados, existem sempre aquelas pessoas que nos auxiliam, são os nossos, aquelas pessoas que nos empurram, né, nos impulsionam a ser pessoas melhores. Então, assim, educação da vida, e o que a gente faz aqui é estarmos sendo protagonistas da nossa vida, que é sagrada, é um caminho sagrado e é um caminho de aprendizado. Muito obrigada. Obrigada. A Cris também Maravilhosa. falou tantas coisas importantes, né, do processo do reeducar-se para educar. Né? E isso não é só para o profissional da educação, ela deixou isso muito claro, a importância dos nossos pais, ou todos ao nosso redor, né, Cris, como você tão bem frisou. Agora, volto eu para a Marisa. Marisa, vou provocar ainda um pouquinho mais, a conversa está boa, estamos esquentando. Né? A gente falou da mulher, da filha de Deus, né, que se manifesta nesse mundo como mulher. Eu já ouvi falar numa expressão, e eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, do fundamentalismo feminino, e que isso precisa ser tratado com muito cuidado. Né? Já que nós estamos falando especificamente para mulheres nessa roda de conversa, né, o feminino, no que consiste o fundamentalismo feminino? Então, Mari, hoje, né, o desafio da organização das mulheres, né, da Seitinoye, da Pomba Branca, da Seitinoye, é justamente encontrar meios para resgatar essa essência feminina real no mundo moderno, né? E para fazer esse trabalho é necessário compreendermos essa essência feminina, resgatando essa força da mulher, né? É feliz a mulher que pode se sustentar pelo seu próprio esforço, que sente alegria por estar contribuindo para a humanidade através do seu trabalho, que não é subjugada pelo homem, colocando-se em uma posição, né, de inferioridade, nada disso, que ela tem a sua posição, né, que consegue viver em harmonia, né, com as pessoas ao seu redor, com o seu marido, com o seu namorado, com a sua família, sem perder a sua docilidade, sem perder a sua feminilidade, né? Agora, quando tudo que é levado ao extremo, né? Quando a pessoa pega e já tem uma reação exagerada, faz com que a reação que cria, ela caia no exagero e perca a sua naturalidade. Então, falar e agir com revolta contra os homens, devido à opressão, é uma atitude errônea, né? Então, nós deve-se viver manifestando a natureza real da mulher como um elevado ideal, trabalhando em benefício da humanidade e, ao mesmo tempo, sentindo alegria por ser mulher e ser amada. Não há necessidade de ter uma competição com os homens, né? Então, esse fundamentalismo é aquela mulher que já odeia os homens, né? Mas isso realmente já é algo que, na realidade, está sendo patológico, né? Que não é natural, né? Você não precisa ter ódio, né? Nós não estamos competindo, né, Marisa, com não ninguém. Tem competição, não está competindo com ninguém, porque cada um tem o seu lugar. Exatamente. Né? Cada um tem a sua posição. Então, é retirar da mente das mulheres atuais que a feminilidade é uma fraqueza, né? Muito pelo contrário, a feminilidade é uma virtude e é a nossa força, é a força da mulher. Então, o empoderamento da mulher está no fato de que a mulher viver a sua natureza original, não em subjugar os homens buscando uma suposta posição de poder, né? Nada disso. A posição da mulher já é originariamente única, insubstituível e majestosa, né? Nós já temos o nosso lugar no mundo. Então, quando a pessoa fica naquela, não perderei dos homens, né? Então, devemos acabar com essa ideia de vencer ou perder,
né, Mari? Sim, A sem dúvida. mulher deve dar ao homem um amor que só a mulher pode dar. E receber desse homem um amor que só o homem pode dar. Né? Fazer essa troca de amor entre ambos, né? Viver esse amor verdadeiro, né? Devem se amar compreendendo que são diferentes no modo de dar amor, mas iguais no valor desse amor. É Né? verdade. Então é essa força, né, que a revista Mulher Feliz, né, hoje, né, as revistas, né, que são especialistas, né, para as mulheres, né, nós temos várias aqui, né, nós estamos conversando com essa mulher e passando para ela, né, essa compreensão da verdade, né, com assuntos atuais, né, com assuntos com preleitores, né, maravilhosos, né, das séries internacionais, escrevendo artigos mostrando para essa mulher que ela não precisa realmente ficar, né, raivosa devido à opressão que sofreu por muitos anos. Não, nada disso. Nós podemos ter a nossa autoconfiança, o nosso autopoder, as nossas qualificações, né, as nossas condições de igualdade, lutar sim pelos nossos direitos, mas sem essa de ficar brigando ou competindo ou brigando contra os homens. Muito pelo contrário, é na ajuda mútua que nós vamos construir uma sociedade feliz, harmoniosa e em paz. Né? Perfeito, Marisa. Muito obrigada. Perfeito. É o nosso amor a todos os filhos e filhas de Deus, né? Eu quis fazer essa provocação porque eu tinha certeza que você ia por esse caminho grandioso, no sentido de quanto mais nós manifestarmos quem nós somos, do jeito que nós somos, né? No meio que nós estamos, nós seremos cada vez mais fortes. Cada vez mais forte. Né? Na nossa consciência de filho de Deus, de filha de Deus, está a nossa força. Quer sejamos homens ou mulheres. Na sociedade se faz no plural, na diversidade. Né? Somos todos criaturas divinas. Né? Isso é absolutamente maravilhoso. E na própria educação mesmo, né, nós devemos ter essa condição de mostrar, tanto para as meninas quanto para os meninos, né, que eles são filhos de Deus. Né, exatamente. Que não faz isso porque você é mulher. Não faz isso porque você é menino. Você tem que se comportar como menina, você tem que se comportar como menino. Ou seja, na criança, né, não tem essa de atividade de menino, atividade de menina. São tudo atividades, né, meninas? Sem dúvida. Que são professoras aí, né? São todas atividades maravilhosas, né? Porque daí você vai alimentando a realidade do que é ser filho de Deus, né? Tem essa discriminação. Porque daí, quando você for manifestar a sua força, vai ser com amor. Quando você for manifestar as suas emoções, também vai ser com amor, né? Então, é muito importante, né, colocar tanto para os homens, quanto para os meninos, quanto para as meninas, essa autoconfiança de ser filho de Deus, né? De se olhar para si mesmo, né, como um sujeito autônomo, com autoridade sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos e sobre os seus pensamentos, para manifestar plenamente a sua essência divina de filho de Deus, de homem e de mulher. Tá bom? Perfeito. Fátima, vamos aproveitar esse finalzinho da fala da Marisa sobre a importância de conhecer quem nós somos mulheres e filhas de Deus perfeitas, maravilhosas. Eu quero que você, por favor, nos explique, né, se existe para a mulher um papel específico na educação. Educação da vida, vamos falar assim. Na educação da vida. Mariângela, a mulher, já pela sua própria natureza divina, de gerar, de ter aquele lado maternal, ela já tem um caminho mais andado para a educação. Aí você me fez lembrar com essa pergunta. Quando eu entrei para o curso de matemática e física,
Na minha sala tinham 30 homens e 4 mulheres. Eu era mais nova, tinha 17 anos quando eu entrei para fazer matemática na Faculdade 9 de Julho. Aí foi, tranquilo. Aí você me fez chegar a outro pedaço. No ano seguinte, eu entrei em engenharia. Mesma coisa. Engenharia, o primeiro ano é básico, 80 rapazes e 11 mulheres. Aí um dia uma pessoa falou assim, mas engenharia não é para homem, não é para mulher, é para homem, é um curso para... Você vai em obra, você vai não sei o quê, você já está fazendo um curso que professor de matemática tem que ser homem. Mas eu sempre fui daquele ímpeto assim, do contra, né? Falei assim, não, mas é o que eu gosto, eu vou fazer. Isso. Então, você vai e faz. E tive o apoio dos meus pais em casa, né? Tem até um episódio que quando eu entrei em engenharia, namorava sério com um rapaz, tudo da família, tudo, ele falou, eu ou a faculdade? Aí ficou todo mundo me olhando. Falei assim, a faculdade, é claro. Tá doido? Tá maluco? Aí, assim, tinha meu pai e os amigos dele até aplaudiram. Eu falei assim, não, a faculdade, estou tendo a oportunidade de fazer 2 faculdades. Meus pais estão me dando essa oportunidade, eu vou jogar fora? Não. E agradeço a eles por esse incentivo, tanto meu pai e minha mãe. A minha mãe é professora, ela é professora de História e Geografia, professora primária, ela tem uma formação acadêmica. Meu pai tinha até... ela tinha até a 4ª... Meu pai fez até a 4ª série. Então, ele não tinha uma formação acadêmica, mas incentivava tanto minha mãe fez faculdade depois de casada, eu, minha irmã, a estudar. Então, assim, foi. Existe um papel específico, sim. A gente vê esse lado. Eu não gerei filhos, mas eu falo, meus alunos sempre foram meus filhos biológicos. A gente já tem aquele sentimento natural. No Canto em Louvor ao Motivatis da Vida, o mestre fala, o professor Massamo Novo fala, a ordem é o pai, a mãe, a lei é o pai, a ordem é a mãe que abraça. Então, a gente abraça, né? Aquele de acolher. E no livro Ensinando e Disciplinando os Filhos de Deus, o professor Keiko Kamon escreve, a professora mãe possui um poder educacional que chega a determinar o rumo da vida dos seus filhos. E isso a gente vê com exemplos. Tanto também, quando eu fui ler para fazer a gente conversar, eu lembrei, no dia que eu fui fazer a minha inscrição para fazer o vestibular para engenharia, eu queria odonto. A minha mãe estava junto comigo, eu fiz em Mogi das Cruzes, ela falou assim para mim, você não vai fazer para odonto, você já prestou 3 vezes, ficou na lista, disse, é isso que você quer. Aí você para e obedece mãe e faz, né? Ela falou, faz para engenharia. Fiz. Falei, então vou fazer engenharia civil. Mas assim, a imaturidade minha, com aquela conexão com o conhecimento que a mãe tem, ela muda o destino do filho, né? Ela leva o filho, ela encaminha o filho para o destino. Verdade. Certo, então você vai encaminhando a criança para o destino, você não vai impondo. Tanto que quando eu fiz o vestibular, até no dia do vestibular, na véspera, eu falei para o meu pai, não vou fazer. Eu tinha ido para o 2º ano de matemática. Ele olhou assim para mim, vai sim, eu desmarquei uma viagem a serviço, para esse final de semana te levar, você vai sim. Fui. Aí passei, gostei, falei, bom, fiz a matrícula, se eu gostar, eu fico 1 mês. Passou 1 mês, o que você vai fazer da vida? Continuar, amei. Porque matemática, para mim, é igual tomar água, é fácil. Então, eu falo assim, a mãe, e mesmo assim um pai, ele encaminha o filho para o caminho certo. É isso que nós precisamos fazer. Quando a gente tem essa consciência que o outro, somos todos seres divinos, a gente vai encaminhando. Então, eu comecei a usar isso com meus alunos também, e a ensinar as mães. Tinha mãe que chegava lá, o que eu faço com meu filho? Você vai mudar o seu pensamento. Você vai olhar aquele serzinho que está lá, eu falo serzinho, mas eu dava aula para 6º, 7º, 8º, 1º, 2º, 3º colegial, como um ser divino, um ser de luz. Assim, não usava, às vezes, essas palavras, porque elas não iam ter esse entendimento, mas você vai mudar. E ensinei muitas a fazer o caderno de elogios, que a gente aprende no ciclo da educação da vida, que a gente chama de SEV. E como a Cris falou ali, a gente faz o nosso memorial, escreve a nossa da vida. Então, eu falava para elas, eu fiz o SEV durante 3 anos, hoje sou orientadora da área de projetos de educação da vida. Eu falava para elas, começa a escrever, a rever como que foi a gestação do seu filho, como que foi, vai mudando, que ele muda. E a gente sabe que o poder da palavra, falada, pensada, escrita, ela tem. Então,
E os pais têm essa responsabilidade, né? Nós, como educadores, temos essa responsabilidade. E o professor Keio Kamuma também fala, na educação do Filho de Deus, a educação do Filho de Deus é responsabilidade dos pais. E os pais aprendem com os filhos. A Cris me falou que aparecem pessoas ali para nos ensinar, para nos tirar daquela zona de conforto, para nos mudar. Muitas vezes, até 2008, eu fui uma pessoa na educação, dentro da educação. Foi quando eu comecei a conhecer a educação da vida, da Seichi-no-e. Eu pensava assim, aquele ser, nossa, ele assim não tem jeito, não tem conserto, nascer, como diz, nasceu torto, até as cinzas vai ser torta. Mas quando você começa a ter... Você lembra desse ditado? Qual que nasce torto, até as cinzas é torta. Então, mas você muda esse conceito, quando você começa a aplicar, a estudar, a ver, a se reeducar, a se reconhecer. Então, você vai tirando de você essa capacidade infinita e ela. E a mulher, ela tem assim, eu não faço comparação entre homem e mulher, como a Marisa falou, nós somos todos seres espirituais, algumas vezes a gente já foi homem, já foi mulher, a gente está aqui nesse corpo carnal. Estou vestida nesse corpo carnal de mulher e agradeço. Embora muitos falarem, não, você tem profissão que é relacionada a homens, mas assim, e você incentivá-los, essas crianças, esses meninos e meninas, a serem o que quiser. Eu tenho um aluno, o Davi, um dia ele chegou, eu sempre dei aula na periferia de Assis, ele falou assim, e sempre falei para eles, olha, sou professora de Física e Matemática e sou engenheira civil, atuo nas duas profissões. Se eu tiver que, nesse momento, escolher uma, eu fico dentro da sala de aula, como já fiz isso uma vez. Deixei um pouquinho a engenharia como hobby e fui para a sala de aula. E ele falou assim, mas eu queria tanto ser engenheiro, será que eu consigo? Eu falei, você não consegue tudo aquilo que você quer. Então, já praticava a educação da vida e fui fazendo com ele. Hoje, ele é engenheiro formado, tem a sua própria construtora e trabalha. Olha que beleza. Então, a gente não importa de onde, não importa assim, eu falei para ele, não importa a nossa condição que nós estamos aqui, é o que nós vamos destinar a mudar. Então, você vai fazendo isso, você vai explicando. E como que você ensina muito? Com o seu exemplo, com o seu jeito de ser. Se você fala, e não muda, continua mesmo, acreditando que pau que nasce torto até cinza será torta, você fica na mesma, né? Então, você tem que mudar. E a gente tem vários livros que o mestre fala isso. No volume 29, A Verdade da Vida, o mestre fala que Deus deu uns dons para a mulher, que são o amor, a elegância, a meiguice, a pureza. E a gente desenvolve esses dons naturalmente, a gente já vem com eles. Então, isso dentro da educação é mais fácil. E ainda ele compara aqui, as crianças nas séries iniciais, na pré-escola, na creche, você raramente vê um homem trabalhando ali como professor, como educador, é só mulher. A criança vê a mãe. Eu tinha aluno que me chamava, como era criado por avó, me chamava de vó. Eu chamava de tia, eles chamam de tia. Então, eles fazem essa ligação. Então, a gente precisa manter essa docilidade. Agora, um homem pode ter essa docilidade, essa meiguice, sem perder o papel dele de homem dentro da educação? Pode. Claro. Aí está dentro dele descobrir o sagrado dele, a capacidade infinita dele. E a gente tirar aquele, como a Marisa falou, isso é de homem, isso é de mulher. Não, nós podemos ser todos. Hoje não tem tantos cozinheiros famosos como cozinheiras, engenheiros famosos, médicos. A gente pode ser aquilo que a gente quiser, depende de nós. Uhum. Porque aí você me perguntou, quem que a gente pode chamar de educador? Todos nós somos educadores. Mesmo nós 4 aqui nessa roda de conversa, somos educadores. Só para encerrar, a educação da vida, podemos chamar de educador quem tem reverência à vida grande, a vida de Deus que está alojada em nós, e desenvolver a capacidade infinita de cada um. Muito obrigada pela provocação. Foi ótimo, ótimo. E seguindo ainda, da mesma maneira que eu fiz aproveitando a fala da Marisa, vou aproveitar o final da sua fala para falar agora com a Cris. Cris, a Fátima deu os exemplos dos pais levando para fazer vestibular e ela titubeando. Não, vai aquela
orientação, às vezes, um pouco mais firme, mas no sentido de você é capaz. É isso, né? Na verdade, que os pais estão dizendo. Então, agora a provocação é para você. Autoridade ou autoritarismo? São expressões sinônimas? O que eu entendo de um, o que é que eu entendo de outro na educação? É uma pergunta bem Eu cabulosa. falei que eu ia provocar. Trazendo essa... Assim, primeiro eu queria falar uma coisa que eu acho assim, bem importante, né? Essa questão do feminino que a gente está discutindo. Olhando a preletora Marisa, a preletora Fátima, eu vejo assim, a questão muito importante do equilíbrio, né? Essa questão assim, de você se sentir dona de você, do seu ser, da sua forma de ser, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante, né? Mas, parabéns, eu estou gostando muito de ouvir vocês. Essa questão da autoridade, do autoritarismo, eu queria lembrar o seguinte, né? Assim, quando essa questão da autoridade, né? Nós, como pais, né? Os pais, né? Vamos dizer assim, eles têm uma autoridade inata sobre os filhos, né? E eu fico percebendo assim, eu percebo na experiência, né? E é também pelo olhar que a educação da vida nos traz, que assim, com que assim, enlevo, né? Que os filhos olham para os pais quando pequenos. São modelos assim de todas as formas, de todos os comportamentos, de toda a forma de agir, de falar. Então essa autoridade, ela já foi criada no momento em que você pega a criança no colo e aí a criança diz assim: nossa, o papai tem muita força, nossa, a mamãe abraça, a mamãe carrega. Isso já está no inconsciente da criança. Então essa autoridade você naturalmente já o tem, né? A não ser, né, que nós, como pais, a gente quebre esse enlevo que as crianças têm, né? Que os filhos têm em relação a nós, porque, na verdade, todos nós somos modelos, né? Os pais são modelos para os filhos, na sua mais estrita observação e compreensão. Então, os filhos estão olhando para a gente a cada passo, a cada movimento, palavra, ação, eles estão olhando para a gente, né? Então, assim, por isso eu vejo assim, a questão de, por exemplo, você ter filhos revoltados, né? Porque os pais agiram de tal forma, de tal forma. Às vezes a gente olha assim e você fala, nossa, nem foi tanto assim. Mas é porque os pais são os modelos de cada um dos filhos. E nós, como filhos, queríamos nossos pais perfeitos, não é verdade? Ai, por que meu pai não fez isso? Por que meu pai não fez aquilo? Por que minha mãe não era assim? Então, essas cobranças é porque a gente tem um ideal interno de que aquele pai que carregou a gente, que tinha aquela força, que, né, acaba não tendo mais aquela correspondência, não é verdade? Então, assim, quando eu vou crescendo, eu vou falando, nossa, meu pai que era tão legal, por que ele era dessa forma? Então, eu tenho esse choque, né, de visão daquela infância, daquela adolescência que eu começo a entender o que está acontecendo, né? Então, assim, essa autoridade já existe, e aí vem a questão importante, né, que a gente estava falando aqui. A questão da reeducar-se para educar, é você se tornar a pessoa que você é no seu mais amplo sentido, de que você é filho de Deus, né? E que você tenha, assim, essa equilíbrio, você, como eu estava falando das meninas, né? Esse equilíbrio, essa amorosidade, essa questão do acolhimento, né? Em relação aos seus filhos, na verdade, então, assim, a questão do autoritarismo, você, na verdade, não precisa, né? O autoritarismo, ele lembra força, lembra exercício de poder, né? De você obrigar a pessoa a fazer algo que talvez ela não queira. Isso não implica em ser firme, né? E você colocar as suas ideias, aquilo que você acredita que são valores, né? Para você colocar para os seus filhos, né? E não é autoritarismo, é você transmitir valores através da educação que você dá. Mas, olha, naturalmente, né? Os filhos vão olhando isso. Então, assim, às vezes você fica falando, faça isso, mas você não faz. Fale isso, mas você não faz. Né? Então, não tem autoridade mais. Você quebrou essa questão da autoridade. É autoridade moral, né, Cris? Mas você tem. Pelo exemplo da... Isso. Mas o que eu queria fortalecer é que você tem, os pais já têm isso, né? É por isso que a gente ouve naturalmente os pais. A gente fica ouvindo, às vezes nem gosta, né? Ah, não vou fazer, mas aquela voz ecoa internamente, assim, por que eu não faço isso? Ah, minha mãe falou, meu pai falou, por que eu não faço?
Mas quando você usa de autoritarismo, né, quando você manda, aquela voz que diz, vai, segue o que sua mãe e seu pai estão falando, eu não vou seguir mais porque eu me senti obrigada, né, perdi minha liberdade individual. Acho que eu penso assim, autoritarismo é uma questão, assim, talvez com crianças pequenas, que você diz assim, não vá ali, né? Tira a mão dali. Isso talvez possa ser considerado um autoritarismo, mas é uma questão da segurança, é uma questão de você estar vendo que a criança está fazendo algo errado, né, que vai prejudicar o outro, aí você tira aquela criança daquela situação, e às vezes você tem que ser firme, mesmo que meio que autoritário. Mas nas questões da vida, você já usa de sua autoridade natural. Quando você fala, você tem bom senso, quando você fala, você traz os fatos. A pessoa, a criança, né, vai percebendo que existe contra, né, bom senso não há fato, né, contra fatos e bom senso não há uma forma de você contradizer. Você vai Perfeito. pensar pelo menos, né? Você vai dar a oportunidade do seu filho de pensar sobre o assunto e tomar a decisão mais acertada, em vez de você dizer, faça assim. Aí fala, não quero fazer assim, nem vou fazer assim. Por birra, por teimosia, não vou fazer. Né? Mas se você fala, não, acontece isso, aquilo, 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 e existe por trás de tudo isso aquela palavra mágica chamada amor, né, que os pais sempre têm para os filhos, mas a questão é a forma de colocar. Né? Mas a autoridade está sempre presente. Sempre, sempre, sempre. Não duvide da sua autoridade. A forma como você vai trazer isso é o que é o mais importante. É verdade. Muito obrigada. Perfeito. Meninas, olha, eu estou enlevada de estar com vocês, com provocações naturalmente no sentido de extrair nesse curto período de tempo que a gente tem um máximo possível, né? Mas nós já estamos nos aproximando do final dessa roda de conversa. Oh, meu Deus. Então eu vou fazer uma última pergunta para cada uma, né? E já peço para vocês emendarem com as suas considerações finais. Né? Mas desde já, nossa, agradecendo a Deus, a Associação dos Educadores da Seita Noé do Brasil, essa oportunidade de conviver com pessoas tão maravilhosas, mulheres tão exemplares no sentido de viver mesmo a própria vida com dignidade, com honra aos ancestrais, dizer, olha, eu estou aqui, eu não vim a passeio, e vocês deixaram e deixam marcas aonde quer que vocês estejam. Né? Então, minha reverência profunda a cada uma de vocês por ser esse ser humano maravilhoso, mulher. Né? Então, eu vou passar agora a última provocação, agora já pergunta, agora Tá já bom. no final da conversa. Marisa, você falou um pouquinho na sua fala anterior do empoderamento da mulher. Né? Eu queria que você fechasse essa sua participação reiterando como é o empoderamento verdadeiro da mulher que sabe ser filha de Deus. Então, Mari, não faz muito tempo que temos essa palavra aí, empoderamento integrado, né, dentro do vocabulário diário, né, das mulheres brasileiras, né? Então, ele é utilizado de diversas formas, às vezes negativo, às vezes positivo, né, de várias maneiras ele é entendido, né? Mas, basicamente, empoderamento, né, já lá na década de 70 começou a ser usado, e significa processo pelo qual as mulheres ganham poder interior, né, para expressar e defender seus direitos, né, e ampliar a sua autoconfiança, fortalecer sua própria identidade e melhorar a sua autorrealização. Não é uma palavra muito comum usada no vocabulário da Seita Noé, mas a gente vai entender o que seria esse empoderamento verdadeiro, né? A gente vai poder ver o que vem a ser esse empoderamento, esse verdadeiro poder da mulher, segundo os ensinamentos da Seita Noé. Então, toda mulher, como eu falei, né, antes tem o seu lugar, tem o seu valor, né? E toda mulher nasceu para ser feliz, e sua felicidade não depende de ninguém além dela mesma. Esse poder, esse já é o poder que habita a alma de todas as mulheres, né?
E esse poder é capaz de transformar seu lar, transformar sua vida profissional, sua vida pessoal, transformar a sociedade como um todo. Então, toda mulher nasceu para ser feliz, né? E a mulher deve ter a liberdade de manifestar o dom recebido de Deus. Então, há quem encontre a missão no lar, tudo bem, mas nem todas as pessoas são iguais, né? Existe, assim, encontra o dom na matemática, né? Como a nossa querida preletora, né? Eu também gosto muito de matemática. Quando ela falou de matemática, eu também falei, apesar de eu ter ido para a área de humanas, né? Eu também gosto muito de matemática. Há muitos que vão para a área da ciência, há muitas outras que vão para a área da política, mas aonde ela está, ela deve estar manifestando o seu dom, né? Então, todas as mulheres possuem essa capacidade recebida de Deus. Então, não se deixe rebaixar dizendo, mas eu não possuo capacidade nenhuma. Tem pessoas que têm aquele complexo de inferioridade que já vem de uma geração para outra, falando que a mulher não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Então, esse autoconhecimento vai levar a esse empoderamento, né? Se conhecendo, né? Vendo como você é por dentro, né? Vendo como você, conhecendo a si própria, né? Dentro de todas as aptidões, você vai começar a perceber o quanto que você tem capacidade, o quanto você tem dons maravilhosos, o quanto que você tem força espiritual para realizar tudo que realmente você quer. Então, seja o melhor que você pode ser naquilo que você esteja fazendo agora, nesse momento, né? Seja o melhor. Então, a melhor filha, a melhor esposa, a melhor namorada, a melhor amiga, a melhor professora, a melhor profissional. Em todos os papéis, eu vou dar o meu melhor, buscando sempre estar aberta para aprender, para crescer, para se valorizar, para se conhecer. Esse é o caminho do autoconhecimento e do empoderamento. E, em segundo lugar, vem a capacidade de descobrir qual é o seu talento, a sua habilidade, né? O que você vai fazer para ser útil à humanidade, útil às pessoas. E quando você não souber o que fazer, faça a meditação Shintokan, né? Que é uma meditação maravilhosa da Seicho Noye, e em silêncio, num estado de total união com Deus, mentalize: ó Deus, ensinar-me o que devo fazer, ensinar-me qual é a minha missão, mostrar-me o caminho, né, da minha força para que eu possa fazer a humanidade cada vez mais feliz, né? Então, esse dom é o se encontrar no agora, né? E diante dessa nova mulher, né, aquela que ficou lá de cabeça baixa, triste, carente, ela vai desaparecer e vai se realmente jorrar a nova mulher do eu verdadeiro, a mulher que brilha, que é valorosa, que é sábia, que é eterna, que é serena e que é completa. Esse é o verdadeiro poder da mulher. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. Fátima, para suas considerações finais, já que nós temos poucos minutinhos, né, para o nosso horário, por favor, fique à vontade. Então, vou aproveitar o finalzinho da fala da Marisa, aonde, nas minhas considerações finais, deixar uma dica. Como que eu fiz para descobrir esse sagrado, tirar essa mulher de capacidade infinita dentro de mim? Eu me reeduquei dentro do ciclo da educação da vida. Então, eu utilizei 3 práticas: docilidade, sorriso e presteza. O que é a docilidade? Anulei meu ego e aprendi a reverenciar a vida, a minha e a das pessoas, de todos os seres, pessoas, todas as coisas. Sorrir. O sorriso manifesta uma força maravilhosa. Sorrir é o primeiro passo para a solução de um problema. Em qualquer lugar que você chega sorrindo, está tudo resolvido. Já é o caminho, você já abre as portas, né? Presteza, ação. Aprendi a agir
como a Marisa diz, eu busco, Deus, me dê sua sabedoria, que seu amor me acolha, para entrar em ação agora e mudar o que é preciso. Se a gente for buscar exemplos em livros, tem vários. A Educação da Vida, A Verdade da Vida, volume 14, 25, Educação do Renascimento, Ensinando e Disciplinando os Filhos de Deus. Tem vários exemplos que a gente aplicados dentro com as crianças. Mas eu acho interessante falar de nós, um exemplo que funciona com a gente. Então, eu me reeduquei dessa maneira. E essas 3 práticas, o sorriso, docilidade e tristeza, está no livro Educação do Renascimento, professor Keiko Kaum, e o outro. Fiz caderno de elogios para mim. Fazia para os meus alunos, para as pessoas, mas fiz para mim. Então, porque eu precisava buscar despertar esse ser divino que dentro de mim. O diário de elogios ou o caderno de elogios você vai escrevendo, e não poderia deixar de dizer a meditação Shinsokan e a oração aos antepassados, né? Que isso nos faz se conectar com Deus, esse ser divino que está adormecido dentro de você, ele se expande. Aí você vai tendo docilidade, aprende a sorrir, tristeza, a tristeza. É isso que eu deixo para vocês. Muito obrigada por essa maravilhosa conversa. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Cris, encerramos com você. Suas considerações finais. Eu queria trazer só fiquei refletindo enquanto vocês estavam falando, né? E assim, eu sou uma pessoa que, quando me vi como pessoa, né? Eu ficava pensando, por que eu nasci como mulher, né? Por que eu não nasci como homem, né? Por que eu tenho que ser mulher? E aí, na Seitinoye, assim, foi assim uma grande abertura para mim de consciência, né? De que, na realidade, nós, como espíritos, não somos nem homens nem mulheres, né? Nós somos espíritos, né? De capacidade infinita, como disse a professora Marisa, de direitos iguais, de capacidade plena. Mas por que eu nasci como mulher? Isso era uma questão que a Seitinoye me trouxe à luz, né? E aí, dentro do livro, inclusive, assim, queria trazer para vocês o livro Educação do Filho de Deus, né? Que é esse livro aqui, muito bom para que a gente possa ter alguns parâmetros também, né? Também a gente fazer uma pesquisa é bom, né? E aí ele me trazia a questão de ter nascido como mulher, era exatamente treinar algumas questões que talvez estivesse faltando dentro da minha prática, da minha personalidade até então, né? Como disse a professora Fátima, né? A questão do sorriso, da docilidade, né? Que é uma questão bem feminina, né? O acolhimento, né? Nós, como mulheres, nós temos até o nosso corpo físico, que é acolhedor, né? Mas a nossa atitude também deve ser compatível, né, com a nossa, vamos dizer assim, nossa fisiologia. A gente, na realidade, meio que escolheu estar assim. Então, assim, foi para mim uma questão muito importante, né, essa descoberta do que eu precisava treinar nessa vida. Esse treinamento do acolhimento, porque eu não era uma pessoa sorridente, acolhedora, assim, delicada, não, eu era assim, vamos fazer as coisas, não sei o quê, né, sem sorrir, muito, talvez muito no bruto e na força, né, que é bastante a questão da característica mais masculina, né, e eu vim aqui para treinar o feminino, e isso fez toda a diferença, né, dentro da questão do meu casamento, dentro da questão da educação com os meus meninos, né? Então, fez toda a diferença de mostrar o outro lado, né? De a gente conseguir complementar isso na relação homem-mulher ou casal, né? Esse equilíbrio de força, da docilidade e da força, né? Em que a gente traz vamos dizer assim, esse universo de coisas para os filhos, né? Que a gente acaba sendo, como eu disse, modelo. E o modelo desse equilíbrio perfeito, né, em que a gente, cada um tentando fazer seu lado mais perfeito possível, faz com que a família seja extremamente harmoniosa, né, porque os dois modelos que os filhos têm estão em harmonia, né, estão complementando a sua forma de ser. Então, assim, para mim, essa questão do entendimento do que era ser o feminino, no caso meu, que sou mulher, né, fez toda a diferença para que eu conseguisse me ver como pessoa capaz dentro dessa escolha, né, vamos dizer assim, que eu fiz em ser mulher nessa vida. Então, eu queria agradecer, né, a oportunidade, nós estamos encerrando, né, a oportunidade de estar com todas as nossas amigas aqui, que foi, assim, maravilhoso, aprendizado, aprendi muito com vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada a todas as meninas, muito obrigada a você que nos assiste. Essa é a Seitinoye,
representada pela Associação dos Educadores da Seicho-no-ie do Brasil. Amor puro na diversidade, na pluralidade. Todos somos filhos de Deus. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No dia 10 de abril de 2022, manifestaremos em conjunto a nossa imensa gratidão aos antepassados e entes queridos no maior evento espiritual da Seicho-no-ie do Brasil. É a 66ª Festividade do Santuário Roso do Brasil. Na sequência, a 38ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Na festividade, temos a maravilhosa oportunidade de manifestarmos nosso amor e gratidão, estreitando e renovando nosso vínculo espiritual com aqueles que são as raízes da nossa vida. Através da inscrição de seus nomes nos registros espirituais que serão consagrados no Santuário Roso do Brasil. Nossos antepassados e entes queridos falecidos, consagrados no santuário, passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor, efetuadas pelos oficiantes do santuário no período de pelo menos 1 ano. Os eventos serão transmitidos na modalidade virtual, ao vivo, pelo canal da Seicho-no-ie do Brasil no YouTube, a partir da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seicho-no-ie de Ibiúna. Assim como foi feito nas edições de 2020 e 2021, devido ao isolamento social e para a segurança de todos, você tem à disposição mais opções de efetuar as inscrições dos registros espirituais. Além de poder ir até a sede da Seicho-no-ie mais próxima para preencher de próprio punho, onde será recebido com todos os protocolos sanitários, você pode enviar a relação dos nomes que deseja inscrever para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 22 46. Acessando a página da festividade do Santuário Roso dentro do portal da Seicho-no-ie do Brasil, sni.org.br, você encontra informações sobre o significado mais profundo deste evento e de como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime abençoado anjo do reino de Deus. E atenção para a novidade que teve início este ano de 2022. Você poderá acompanhar uma vez por semana a transmissão ao vivo, também pelo YouTube, da primeira das 5 orações diárias no Santuário Roso, direto da Academia de Ibiúna, toda quarta-feira, às 6 horas da manhã. Participe! Envie os nomes e assista a transmissão da cerimônia principal ao vivo e orando em conjunto com milhares de pessoas de todo o Brasil e também do mundo. 66ª Festividade do Santuário Roso do Brasil. 38ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. 10 de abril de 2022, ao vivo, pelo canal da Seicho-no-ie do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seicho-no-ie Doutrinário. Manifeste seu imenso amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos no maior evento espiritual da Seicho-no-ie do Brasil. Muito obrigado!